pessoal, vamos dar início a mais um Conheça Mais. Hoje a gente está aqui com o Alessandro Veronese, ele é CEO e diretor de relação com investidores da General Shop. A gente vai comentar um pouquinho hoje sobre os resultados da empresa e perspectivas futuras. Alessandro, muito obrigada pela tua participação. Para a gente dar início então, eu queria que tu mencionasse quais são os principais drivers do setor, quem investe no setor de shopping, o que o investidor deve ficar atento. Bem, obrigado, Laura, a toda a equipe. Sobre o setor de shopping centers, a nossa visão é justamente que ele tem a performance da indústria imobiliária, do real estate, tanto que é analisado dentro desse setor, mas também com a possibilidade de captura do crescimento do varejo no Brasil. Particularmente no nosso caso, como nós somos a única empresa que é focada estritamente nas classes B e C, média e média baixa de consumos, então esse crescimento de varejo dessas classes especificamente passa a ser capturado pelo crescimento da performance dos shopping centers. Ótimo. Pode comentar um pouquinho sobre o quarto trimestre de 2010, quais foram os principais destaques? E no quarto trimestre nós apresentamos um crescimento da receita bruta de aproximadamente 13%, a receita líquida cresceu até ainda um pouco mais do que isso, quase que 15%, e o NOI também em linha com isso, 13% de crescimento sobre o quarto trimestre de 2009. E também mantivemos estáveis as taxas de ocupação em torno de 96%. Alessandro, a gente vê uma estabilidade na margem EBITDA, mas o resultado financeiro ele destoa ainda do resultado operacional. No final de 2010, a gente viu a empresa focar, em sanar suas dívidas e melhorar sua estrutura de capital. A gente viu, inclusive, aquele evento de emissão de um bond de 200 milhões de dólares. Eu queria entender como isso impactou o quarto trimestre, o que está sendo feito para melhorar a estrutura de capital. No quarto trimestre, foi o último dos eventos do ano de reestruturação da dívida da companhia, então nós tivemos a emissão desse bond perpétuo de 200 milhões de dólares, o que foi muito confortável para a companhia no sentido de não ter pressão de amortização no fluxo da companhia, permitindo que esse recurso fosse utilizado para pré-pagamento das dívidas mais caras, então dívidas de securitização ou dívidas bancárias mais curtas e mais caras foram pré-pagas no trimestre subsequente, já no primeiro trimestre, os resultados aparecem indicados como eventos subsequentes. Mas antes disso, durante o próprio exercício de 2010, no segundo trimestre também nós fizemos uma primeira emissão de CRIs em distribuição pública do setor de shopping centers, foi a primeira, justamente para mercado de investidores, também investidores abaixo de qualificados, então abaixo de 300 mil reais, o que abriu as portas desse mercado também para a companhia. Em ambos os casos, a estratégia é, sim, de reduzir o custo de endividamento, portanto, o custo da dívida nota-se que vai ser menor daqui por diante. Entretanto, durante o quarto trimestre, em função do evento dessa emissão, nós tivemos os reflexos de, por um lado, os custos da emissão, que acabam impactando o EBITDA, apesar de que de forma não recorrente, e o segundo aspecto, que é um momento em que havia o recurso já sido captado e as dívidas mais caras ainda não pré-pagas, como eu comentei que foi no primeiro trimestre, então havia ainda um carregamento de toda a dívida sem uma redução da parte mais cara, o que começa agora a refletir no primeiro trimestre de 2011. A estratégia da companhia é essa, reduzir o custo de dívida dela e ter o caixa para todo o desenvolvimento que nós anunciamos de expansões e de greenfields que a companhia está em desenvolvimento. Então a gente pode esperar para os próximos trimestres uma maior estabilidade, um crescimento no lucro líquido? No lucro líquido, por conta do resultado financeiro que ainda é impactado em razão dessas despesas que eu comentei, ele ainda tem um resultado negativo e apresentou desta maneira. O que nós vamos notar são duas tendências. Primeiro, uma redução do custo da dívida e uma proporcional redução da despesa financeira por um lado. Por outro lado, com a inauguração dos novos shoppings e ampliações que estão no pipeline da companhia, também vai criar uma desalavancagem da companhia. Daqui até final de 2012, o crescimento em ABL própria na companhia
é da ordem de 123 mil metros quadrados. Isso equivale a um crescimento sobre a ABL do final de 2010 de aproximadamente 64%, que é um crescimento bastante significativo, o maior crescimento proporcional que tem dentro do setor. E, por conta disto, a companhia vai também desalavancar, gerando maiores receitas e por isso o resultado vai acabar também melhorando por conta dessa desalavancagem. Então, de um lado é a desalavancagem, do outro lado o custo de dívida menor também, exatamente. Ok, ótimo. Bom, vocês crescem através de 4 frentes principais, né? Greenfield, expansão, turnaround e aquisição. Queria entender como é que estão os projetos em cada uma dessas frentes. O que a gente pode esperar para o ano de 2011? Bem, para 2011 e para 2012, nós temos 4 Greenfields em desenvolvimento, dentre eles o do Shopping Barueri, Shopping Sulacap, no Rio de Janeiro, Barueri, no estado de São Paulo, Grande São Paulo, do Power Center ligado a Guarulhos e do Outlet de Brasília. Na frente de expansões, nós temos a expansão do Polyshopping, do Cascavel, no Paraná, do Unimart em Campinas e de Presidente Prudente. E isso também leva ao terceiro dos aspectos que você comentou do turnaround. Os turnarounds, que é a repotencialização dos shopping centers, no caso, Presidente Prudente, Poli em Guarulhos e o Unimart, por conta dessa expansão, também estão passando por uma repotencialização, ou seja, as áreas anteriores, mesmo as anteriormente construídas, elas estão também sendo revitalizadas e a performance de todo o shopping acaba melhorando, as performances por metro quadrado, ou seja, a parte antiga também se beneficia da expansão da nova. Além disso, existe ainda a curva de implementação dos serviços complementares que a companhia presta, que é a administração dos shoppings. Em todos já é prestado, mas em alguns ainda não é prestado o estacionamento, a administração dos serviços de água e a administração dos serviços de energia, que também estão em implementação, junto com essas expansões, levando a esse crescimento e repotencialização. E finalmente, sobre aquisições, nós não temos nenhuma hoje em discussão, o que não está descartado para acontecer nos próximos trimestres alguma aquisição. Entretanto, quanto às aquisições, nós temos sido bastante prudentes, já que nós não pretendemos reduzir a atratividade da aquisição abaixo da taxa interna de retorno de 12% real desalavancada que nós temos para as aquisições, ao passo que do outro lado, nos desenvolvimentos, nos greenfields, nós continuamos também tendo os 17% real desalavancados como taxa mínima de atratividade para esses projetos. Alessandro, fala um pouquinho dessa criação desse outlet em Brasília. A ideia é focar um pouco mais nesse modelo. Quais são as vantagens e desvantagens do outlet em relação ao shopping tradicional? Sim, a ideia é continuar desenvolvendo uma linha de shopping centers no formato de outlets, também no formato de lifestyle centers. São 2 formatos além do shopping fechado, que é o enclosed mall. A vantagem que a companhia tem estrategicamente nisso é porque ela é a única companhia dentre as aí apresentadas que hoje tem essa área de desenvolvimento além dos shoppings enclosed. Então, dentre os 4 que comentei, 2 são enclosed e outros 2 greenfields não são do modelo tradicional, que são os enclosed malls. A vantagem, como eu ia dizendo, é por você não ter uma concorrência hoje, por um lado, e de outro lado, a demanda dos consumidores e a demanda dos lojistas, que são os nossos clientes em primeiro grau, é o próprio lojista, é muito grande. Os lojistas, por quê? Em função da expansão do varejo, acabaram tendo redes maiores e tem coleções maiores a serem vendidas fora de época. E os consumidores, porque a classe média, cada vez mais enriquecida, numa prosperidade aqui no Brasil, também demanda acessar os produtos que são os chamados de high-end, que são as marcas mais famosas, e o canal para que isso seja acessível passa a ser através do outlet. O outlet de São Paulo que nós temos é um sucesso, indubitavelmente, e o de Brasília nós também acreditamos que vá pelo mesmo caminho. Já temos lá no caso mais de 75% comercializado do próprio outlet, quase 80% comercializado do próprio outlet. Ótimo, Alessandro. Para a gente finalizar então, queria que tu pudesse fazer uma síntese para o nosso investidor do porquê investir em General Shopping. Bem, sumarizando então tudo que nós conversamos aqui,
partindo do entendimento inicial do que é a indústria de shopping centers, o setor de shopping centers que apresenta estabilidade da indústria imobiliária de propriedades, então de companhias de properties, já que ela baseia suas receitas em locações imobiliárias, mas também podendo capturar pela estrutura dos contratos de shopping center, capturando as vendas maiores, portanto, aumentando os aluguéis em função de vendas maiores dos lojistas, a General Shopping se posiciona como uma companhia que, além do entendimento imobiliário, tem essa compreensão mercadológica do varejo, ela tem o foco, e é a única companhia que tem o foco estrito nas classes médias, classes B e C, portanto tem acompanhado o crescimento destas classes, e além disso, também apresenta outras fontes de receita, que são os serviços complementares, esses que correspondem a até 20% das receitas no nível de shopping center, e esses serviços complementares, numa proporção até muito maior do que de outras companhias, têm também uma estabilidade até maior e tem apresentado um crescimento grande proporcionalmente a todo o crescimento da indústria também. Então esse é o diferencial da General Shopping dentro do que já é diferenciada a indústria de shopping centers. Alessandro, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui na XP TV e com certeza vamos te convidar mais vezes para poder acompanhar essa história. Obrigado pelo interesse de todos e ficamos à disposição através dos contatos e também do nosso departamento de relações com investidores. Ótimo. Finalizamos então mais um Conheça Mais.